gente vai apresentar o seminário sobre matrizes determinantes. O professor orientador desse seminário é Francisco Ariaildo. E aqui a gente tem um slide que vai apresentar os conceitos e tudo que, ou quase tudo que nós apresentamos aqui, vamos implementar a linguagem de programação utilizada no projeto, e no caso, é o Python. Bom, dando início à apresentação do que é uma matriz de representação. Bom, a gente diz que uma matriz é uma tabela retangular de valores, em que todos os valores estão armazenados em linhas e colunas. Além disso, uma matriz ela é formada por linhas e colunas, que são, as linhas na verdade são as tabelas dispostas na forma horizontal e as colunas são as tabelas dispostas na forma vertical. Aqui eu dei uma representação básica do que são duas matrizes. Ambas as representações são uma matriz, tá? Mesmo com conchetes e parênteses. E esses A, que variam o número, são os índices. Esses índices são importantes para que a gente consiga localizar um elemento de uma matriz. Tudo que a gente fez aqui também está no programa, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo de como a gente localiza um elemento qualquer. Aqui eu peguei o elemento A11. Primeira coisa que a gente faz para localizar é seguir essa ordem, linha, coluna. Então, a primeira representação que a gente faz é o que? Linha, coluna. Aqui a gente tem um elemento A, linha 1, coluna 1. Além disso, ambas as matrizes são formadas por uma ordem, que a gente chama de M por N. E que M é o número de linhas e N o número de colunas. Vai lá, Gerson. E aí, para a gente determinar a ordem, justamente, é a quantidade de linhas e colunas que uma matriz possui. O exemplo é a matriz, essa primeira matriz A, que ela é chamada de ordem 3 por 3, por ela ter exatamente 3 linhas e 3 colunas. Ela também pode ser chamada de matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem o mesmo número de linhas e colunas. E na segunda matriz, eu tenho uma matriz A de ordem 2 por 3, porque eu tenho duas linhas situadas na horizontal e três colunas situadas na vertical. Exatamente. Aqui a gente vai entrar agora nos tipos de matrizes. O primeiro tipo de matriz que a gente colocou foi as matrizes quadradas. O que são matrizes quadradas? Como o Jefferson havia dito, são matrizes que possuem a mesma ordem, ou melhor, o mesmo número de linhas e colunas. Então, por exemplo, aqui eu dei exemplo de uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E nas matrizes quadradas, apenas nas matrizes quadradas, existem as diagonais, que são as diagonais secundárias e as diagonais principais. A diagonal principal é formada pelos elementos que possuem o mesmo no índice, o mesmo número de linhas e colunas. Aqui eu representei de vermelho. E as diagonais secundárias são as que são representadas basicamente por uma segunda diagonal, já que como é uma tabela retangular, um retângulo possui apenas duas diagonais. Tá? Aqui eu peguei, para exemplificar, a diagonal principal é formada pelos elementos A11, linha 1, coluna 1, o elemento linha 2, coluna 2, que é o 4, e ainda da diagonal principal, o elemento linha 3, coluna 3. Para a diagonal secundária, a gente tem os elementos que são representados pelos índices. Primeira linha, terceira coluna, que é o 1. A segunda linha, segunda coluna. E terceira linha, primeira coluna. A gente não representou isso no programa, apenas o calcular o traço, que já eu vou explicar também. Mas também faz parte, são conceitos fundamentais para que a gente consiga entender os próximos. Tá? E aqui eu vou entrar já na parte do programa, na linguagem de programação. O que a gente fez aqui é calcular o traço. O que é o traço? Basicamente, os elementos que formam a diagonal principal somados. Então, a soma desses elementos da diagonal principal faz parte, vai formar o que nós chamamos de traço. Tá? Aqui eu representei, basicamente, pela opção 6. Então, a gente vai pegar... A gente criou um menu de opções e, para facilitar o trabalho, a gente vai localizar pelo menu de opções.
em que cada parte que foi explicada no programa, a gente retoma a parte que faz parte e vamos apresentar. Então aqui, a gente tem, primeiramente eu vou explicar como que funciona o menu de opções. A gente criou um menu que vai mostrar na tela, exibir na tela cada opção. A gente tem, no caso das matrizes transpostas, que já eu vou explicar, tem a de somar matrizes, tem a de subtrair matrizes, tem a de multiplicar a matriz por um número real e tem a de divisão também. A parte que a gente vai falar agora é sobre calcular o traço, que é a opção 6. Bom, na opção 6, no caso, se o usuário quiser calcular o traço, vai ser exibido isso aqui na tela dele. Vai exibir o número de linhas e o número de colunas. Ele vai pedir ao usuário para que ele digite um número de linhas e um número de colunas. E aqui a gente estabeleceu uma condição, que é a seguinte: se o número de linhas for igual ao número de colunas, todo esse bloco de comandos aqui vai ser executado. Eu vou explicar como que ele funciona. E por que eu coloquei essa condição? Porque basicamente a gente pensou no seguinte: se é uma matriz quadrada e as diagonais, no caso o traço, só existem matrizes quadradas, então o número de linha tem que ser igual ao número de colunas, certo? E se caso essa condição não for verdadeira, vai apresentar a seguinte mensagem na tela: a matriz A não é quadrada, certo? Agora eu vou lá para a parte principal dessa estrutura do calcular traço. A gente criou esses defs. Esses defs fazem basicamente quase toda a parte do programa. E são eles que estão armazenando blocos de comandos. Isso porque eles são funções que armazenam bloco de comandos, propriamente dito, reutilizáveis. E para que a gente consiga utilizar determinada parte do programa, a gente só chama eles pela matriz. Pelo nome, na verdade. E no caso desse def aqui, a gente tem o nome de criar matriz. Além disso, um def é formado pelo que nós chamamos de parâmetros, que são nada mais que essas variáveis. À medida que a gente chama essa matriz, essas variáveis passam a obter valores. Tá? Para que a gente consiga criar a estrutura de uma matriz, ou seja, criar o desenho praticamente, a gente utilizou dois for. Aqui tem mais de dois, porque como são de criar matrizes, são em dobro. Tá? Aí a gente utiliza o primeiro for pensando na seguinte lógica. Para cada número de linhas, ele vai pegar e adicionar essa estrutura de acordo com o número de colunas. Então, digamos que eu digitei 3 linhas no valor de N'. N' passa a valer 3. E na primeira repetição, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui nesse outro for. E esse for que ele está recebendo um número de colunas. Então, digamos que numa linha tem 2 colunas. Ele vai rodar toda essa estrutura aqui 2 vezes, até o quê? Completar o número de linhas. Mas até que complete o número de linhas, ele não vem automaticamente para cá, ele vem para cá. E aí a gente utilizou esse comando de append. Append significa acrescentar. Ele vai pegar o que está dentro da linha e vai acrescentar zero. Por que acrescentar zero? Basicamente, como a gente está trabalhando com valores, a gente precisa indicar um número. Se eu, por exemplo, dasse esse zero, daria um erro no programa. Tá? Então, para que não aconteça esse erro, a gente colocou um zero. Nada mais é que um índice representando que vai ser recebido um valor. Outra coisa que eu também não falei é que os defs eles armazenam ou têm variáveis locais. Então, as variáveis que são colocadas aqui, elas possuem apenas escopo local. Para que a gente consiga utilizar uma variável global, tem que declarar lá embaixo, ou no programa principal, torná-la de forma global, justamente. E como que vai funcionar? A gente criou uma variável linha, que está recebendo uma lista vazia, e vai ser essa que vai ser responsável por receber cada valor. Outra coisa também é que a gente criou um intervalo. O intervalo ele é chamado de range, e para que a gente consiga utilizar, a gente tem que colocar dentro de parâmetros a variável ou mesmo o intervalo que quer ser estabelecido. Aqui não aparece, mas a gente funciona da seguinte maneira.
colocou n', mas ele vai fazer o intervalo de 0 até n' menos 1. Por que menos 1? Essa é a forma que Python trabalha. Digamos que eu digitei 3 para o valor de n'. N' passa a valer 3, certo? Porém, ele só vai executar de 0 até 2. Por quê? De 0 até 3 menos 1, no caso 2. Porém, de 0 até 2, há o quê? 3 repetições, certo? Então, exemplificando mais outra vez. Digamos que eu fiz a primeira repetição. São duas linhas. Eu fiz uma matriz de duas linhas e duas colunas. A primeira repetição, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa linha, essa variável linha que está recebendo apenas a lista vazia. De acordo com o número de colunas, ele vai adicionar 0 a essa estrutura de linha, de coluna, ou melhor, de lista. Completando as duas colunas, ele vem automaticamente para cá. E essa matriz 1 está sendo a variável global, que a gente utiliza lá embaixo, é que vai receber todo o valor que contém em linha, certo? Sendo assim, de acordo com o número de linhas e colunas, esse def vai criar a estrutura que vai receber cada elemento. Dando prosseguimento, aqui a gente tem outros criar matriz, no caso aqui são únicos. Aquela ali, como a gente viu, são para duas matrizes. Então a mesma estrutura aqui que a gente colocou é igualmente essa daqui. E agora a gente vai para a parte de pedir ao usuário que digite os elementos. Aqui a gente criou novamente outro def. Basicamente todo o programa vai ser criado, foi criado por defs. Ele recebe como parâmetro o número de linhas e colunas, as variáveis. Então, para matrizar, ele vai pedir cada valor digitado. E assim ele vai adicionar a matriz 1, que está sendo identificada por esses índices. Tá? Segue a mesma lógica. Para cada número de linhas, ele vai pegar cada valor de coluna e vai receber um valor e vai acrescentar a matriz 1, que está sendo representada pelos índices. Aqui a gente não precisou colocar um append, porque, como está sendo utilizado os índices, cada elemento automaticamente recebe esse índice aqui, que são L e C. Esse LC eu não havia explicado, mas eles são variáveis de controle. Então, são variáveis de controle de repetição. Digamos que eu fiz a primeira repetição. No caso, a primeira repetição vai ser com 0. Por quê? Como eu havia dito, o intervalo ele funciona dessa forma. Da primeira repetição, o L vale quanto? 0. Assim como também o C. Na segunda repetição, o L vale 1. E assim posteriormente. Assim, da seguinte maneira. Então, para cada número de linhas, ele vai percorrer cada coluna, pedindo ao usuário para que ele digite um valor específico, para o que a gente colocar aqui, L mais 1. Esse L mais 1 nada mais é o seguinte: como o L e C receberiam na primeira o 0, iria ser exibido o que na tela? Apenas o 0. E para que não acontecesse isso, para que ficasse de forma mais organizada e mais compreensível, a gente colocou L mais 1. Tanto para o L e para o C, certo? Fazendo isso, ele vai identificar os elementos de acordo com o índice, que são representados pelos colchetes, e cada valor digitado vai ser atribuído à matriz 1. Eu não havia mostrado, mas ela é uma variável global. A gente declarou recebendo apenas uma linha, uma lista vazia, como a gente colocou aqui. Todas essas aqui são variáveis globais. E ele vai reagir de acordo cada def for utilizado. Pronto. A gente criou a estrutura que vai criar a matriz de acordo com o número de linhas e colunas. A estrutura que vai pedir ao usuário que digite os elementos. E aqui vem a parte de exibir na tela, certo? Eu vou localizá-la. Aqui, achei. Bom, para que a gente consiga exibir na tela, a gente criou a mesma estrutura. Para cada um de linhas e colunas, ele vai exibir praticamente cada elemento, novamente representado pelo índice, para que a gente consiga identificar o elemento que faz parte de determinada repetição. Aqui a gente colocou um print formatado novamente, para que toda essa estrutura, ou melhor, todo esse texto que está aqui dentro das chaves, reaja como para ser exibido na tela, certo? A gente colocou também 2 pontos, todos esses outros comandos aqui são para a gente conseguir ajustar da melhor forma.
essa aqui praticamente está centralizando o elemento dentro da lista. E o índice, esse end, na verdade, ele serve para que o print não pule linha, porque automaticamente utilizando isso aqui, ele pularia linha, certo? E aqui a gente colocou um print para dar espaço entre as linhas. E aqui a gente vem a parte de calcular o traço, que é a parte mais importante. Basicamente está criando a matriz, tudo isso vai ser colocado em uma ordem. Então vai ser criada a matriz de acordo com o número de linhas e colunas que o usuário digitar. Ele vai também pedir ao usuário para que digite os elementos referentes ao número de linhas e colunas. Além do mais, ele vai exibir na tela toda essa matriz que foi criada com os elementos na tela. E para aquele cálculo traço, a gente utilizou novamente outro def. Agora recebendo 3 parâmetros. E aqui a gente colocou umas variáveis recebendo 0. No caso, esse def aqui é diferente dos outros, do que a gente já viu. E eu acredito que a maneira como eu vou explicar talvez gere dúvida. Então, por isso eu vou executar o programa, para que fique mais fácil e mais compreensível, certo? Ele vai demorar um pouquinho para abrir, porque como eu estou utilizando agora a primeira vez. Então, aqui é exibido um menu de opções, como eu havia dito. Aqui vai aparecer cada opção na tela do usuário. E se o usuário quiser, no caso, calcular o traço, o que ele faz? Apenas digita o 6. Como eu coloquei aqui, para cada opção digitada, aperte Enter. Então, ele vai escolher a opção, que no caso eu quero 6, e vai apertar Enter. Aqui ele vai exibir na tela a seguinte mensagem: por favor, informe um número de linhas. Eu vou digitar uma matriz, por exemplo, de ordem 2 por 2, só para explicar, certo? Aqui ele vai exibir na tela a matriz A. Ele vai pedir cada elemento, eu vou digitar qualquer um, e ele vai exibir na tela a matriz A digitada. E agora que eu vou explicar como que funciona o calcular traço. Bom, a gente colocou essas variáveis, ambas recebendo 0, para que a gente consiga testar cada elemento que faz parte de uma linha e que ele possa, se faz parte da diagonal principal, ser somado. Bom, a gente criou novamente o toFor, só que esse daqui é diferente. Veja, para cada número de linhas que faz parte da matriz 1, ele vai repetir, ou melhor, vai percorrer cada coluna. Por que a gente utilizou isso aqui? Como eu disse, a gente quer testar cada elemento. Ele não vai estabelecer uma estrutura, vai pedir ao usuário, não vai exibir na tela, ou melhor, ele vai exibir na tela somente a soma. Mas para que a gente consiga testar cada elemento que faz parte de uma linha e coluna, a gente utilizou isso aqui. Então, para cada N' que faz parte da matriz 1, no caso, N' aqui, ela não vale, essa variável não está valendo um número inteiro. Por quê? Como ele está associado a uma matriz, que no caso está recebendo apenas os elementos dentro de uma lista, basicamente isso aqui é uma lista. Ele vai receber, na verdade, apenas a primeira linha, certo? Ele vai receber cada linha. A mesma coisa funciona para N coluna. E aqui a gente colocou um índice. Esse índice é aquele que está sendo utilizado para que a gente consiga localizar cada elemento específico. Nesse caso, é o que ele está recebendo um I. O I ele vale 0. Tá? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é localizar cada elemento. E para cada elemento testado, que vai ser percorrido justamente por esse índice da matriz 1, ele vai testar. Se I for igual a J, ele vai pegar o valor de soma M, que vale 0, fazer uma espécie de contador. Soma M recebe 0, mais o valor que soma M possui, que no caso é 0, e vai somar com o valor de N coluna. E como eu disse, é cada elemento específico. Então, digamos aqui, eu vou exemplificar agora, explicando como a gente utilizou no programa. Aqui a gente tem primeiro, digamos que eu fiz a primeira repetição. N', ele vai receber a primeira linha, certo? Por quê? São esses dois primeiros valores. Ele está associado a uma matriz 1, que no caso ela fez toda aquela estrutura que a gente viu anteriormente, recebeu os valores, criou a matriz e está sendo utilizado como uma variável global. Então, N' vai ser nada mais que
essa linha aqui, no caso, a primeira repetição. E como nessa linha existe duas colunas, ele vai repetir toda essa estrutura aqui duas vezes. Então, ele vai repetir a primeira coluna e vai testar se essa condição é verdadeira. I é igual a J na primeira vez? Sim. Por quê? Porque ambos recebem zero. Zero é igual a zero, certo? E ele vai pegar a soma M, que recebe zero, e vai somar com o valor de N coluna. Como N coluna é 1, apenas soma M passa a valer 1. E no final dessa repetição, ele adiciona o J, ele adiciona 1 ao J. Por que a gente colocou isso? Porque automaticamente o elemento segundo, independente da ordem que seja, ele não faz parte da diagonal principal, certo? E para que ele não seja somado, como que a gente fez aqui, nessa estrutura, a gente adicionou 1. Terminou essa estrutura? Não, porque ainda falta duas colunas. Ele vai repetir, ainda falta uma coluna. Ele vai exibir novamente outra repetição. É aqui ele vai testar novamente. I é igual a J, no caso ele está especificando esse elemento aqui, no caso 2. No caso agora, I ele vale J. Não, I ele vale 0, certo? O J ele vale o quê? 1. Então essa condição não é verdadeira. E como terminou as duas primeiras colunas, ele vai partir agora para a segunda linha. Ele vai fazer a mesma coisa, testando cada elemento que faz parte dessas colunas e verificando se faz parte ou não da diagonal principal e se pode ou não ser somado. No caso do 3, na verdade é o seguinte, antes dele concluir essa parte, ele vem para cá. Aqui o I ele recebe mais 1. No caso, o valor que era armazenado em I, ele recebe mais 1. No caso, como o I valia 0, ele passa a valer 1. E aqui o J ele é resetado, certo? Para que a gente estabeleça novamente a mesma condição. Então, a primeira coluna da segunda linha, ele vai testar novamente I é igual a J. I, no caso agora, ele vale 1, certo? J, ele vale 0. Então, não é verdadeiro. Ele vai para a segunda coluna. E agora ele vai testar o seguinte. E J ele recebeu mais 1 agora, certo? O I ele valia 1. Ele vai testar da seguinte maneira. I é igual a J. Novamente, I é igual a J, então ele vai pegar, somar o valor que possuía, que fazia parte de soma M, e com o valor de N coluna, que no caso é o 4. Ao final de concluir toda essa repetição, ele vai exibir na tela. A soma da diagonal principal é tal. No caso aqui a gente vê que é 5. Por quê? 1 mais 4 é 5, certo? Agora a gente pode prosseguir com o slide. Matriz de identidade. Uma matriz de identidade é uma matriz quadrada, a qual ela possui a diagonal principal inteira igual a 1 e o restante vale 0. A representação dela é um I, e do lado do I eu tenho um N, que representa a ordem. Nesse exemplo, eu tenho I4, que representa uma matriz identidade de ordem 4, ou seja, eu possuo 4 linhas e 4 colunas. Além disso, só complementando o que Gerson disse, toda matriz de identidade é uma matriz em que os elementos que fazem parte da diagonal principal valem 1. Certo? Aqui a gente não utilizou isso no programa, mas quando a gente for fazer a explicação da matriz ortogonal, a gente vai utilizar a matriz de identidade. Então, são conceitos fundamentais para que a gente consiga entender outras partes. A matriz transposta. O que é a matriz transposta? Basicamente, a matriz transposta é constituída pelo inverso da ordem de uma matriz original ou da matriz que quer ser comparada. Aqui eu dei a representação de forma bem simples. Aqui a gente tem uma matriz de 4 linhas e 2 colunas. A matriz transposta delas vai ser, como eu disse, o inverso da ordem. Então, o que é linha da matriz principal passa a ser coluna da matriz transposta, certo? Então, o que a gente fez aqui é o seguinte. A primeira linha virou coluna da matriz transposta, certo? É dessa seguinte forma que funciona.
A gente também utilizou a matriz transposta no programa. Eu não vou explicar a parte dos déficits de criar matriz, porque são a mesma coisa. Basicamente, o que vai variar aqui é de ser exibido na tela a matriz transposta. Eu vou dar exemplo da matriz transposta de A e de B. Então, quando o usuário digitar a opção que se refere à matriz transposta, vai ser exibido na tela a matriz transposta, o nome, certo? E aí, o que a gente fez aqui foi criar um for, dois for, que vai percorrer novamente, de acordo com de linhas e colunas, exibindo na tela tudo que faz parte da matriz 1, representado por esse índice. No entanto, o que a gente fez aqui foi diferente dos demais. Como a gente seguia a mesma ordem que de L e C, representando linha e coluna, aqui a gente fez o seguinte, a gente inverteu para que fosse de formado e estabelecido da forma correta. A gente colocou C e L, trocou a ordem, de forma bem simples. Então eu vou dar o exemplo de como que funciona. A opção que a gente colocou para a matriz transposta é a opção 1. Então, eu vou colocar a opção 1, que vai ser exibido na tela, aqui o usuário digita o número de linhas, de colunas. Eu vou colocar novamente a mesma matriz, mas podia ser de qualquer ordem. E ele vai pedir agora cada valor referente a essa matriz. Eu vou digitar novamente valor aleatório, só para que a gente explique. Aqui a gente colocou de matriz A, e agora vai pedir na matriz B. Terminado tudo isso, ele vai exibir na tela novamente. Então, a resposta de A é formada por 1, 2, 3 e 4. No caso, o que a gente fez aqui foi o seguinte. Inverteu o que era linha para coluna. Ó, o elemento 1, que se refere à primeira linha e primeira coluna, virou, e juntamente com o elemento que faz parte da primeira linha e segunda coluna, virou uma coluna. No caso, 1 e o 2 virou uma coluna. Assim também para o 3 e o 4, que faziam parte de uma linha, viraram coluna. Ambas as matrizes se transformaram em transposta. E com as matrizes a gente pode fazer operações com os números entre elas. Então a gente tem aqui três operações, as três primeiras, que elas possuem duas regras gerais. A primeira é que as matrizes elas têm que possuir a mesma ordem e que os elementos de ambas com o mesmo índice. No caso, eu vou pegar os mesmos elementos que têm o mesmo índice nas duas matrizes. Então, a primeira operação é de igualdade. Eu estou igualando uma matriz à outra. Então, nesse exemplo, eu tenho essa primeira matriz com os elementos 2x, 3y, z mais t e 6. E eu estou dizendo que ela é igual à segunda matriz, que é 4 menos 9, 1 e 2z. Para fazer essa operação, vou pegar os elementos que possuem o mesmo índice nas duas matrizes. Então, como exemplo, eu estou pegando o elemento A11 da primeira matriz, que é 2x, e vou pegar o elemento da A11 da segunda matriz, que é 4. E eu faço a operação. Está dizendo que 2x é igual a 4, e eu passo 2 dividindo, x é igual a 4 dividido por 2, e x é igual a 2. E como eu sei que isso é uma operação de igualdade, se eu multiplicar o 2 com o valor de x, que foi o que eu descobri, vai dar exatamente igual ao 4. E eu posso fazer isso com as outras operações, com os outros números. A gente não está usando essa igualdade no programa, mas as outras a gente está colocando. A segunda operação é a de adição, que, como eu já falei, ela tem que ter a mesma ordem. Então, eu tenho a matriz A, 1, 2, 3 e 4, e a matriz B, 5, 6, 7 e 8. E eu crio uma matriz C, que no caso é a matriz que vai conter os valores somados. Então, eu vou pegar o mesmo elemento das duas matrizes, que tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, um exemplo é o A11 da matriz A, que é 1, e vou pegar o elemento B11 da matriz B, que é 5. E eu faço a soma entre eles. E eu faço isso com os outros. Aí no programa, a gente está fazendo essa operação. Só um momentinho que eu vou encontrar. Aqui. Somar matrizes. Ok. Nesse def, a gente está colocando os parâmetros n linha e n coluna. Então, quando
o usuário digitar o número de linhas e colunas da matriz, ele vai criar dois laços de repetição, que é o L e o C. O L é da linha, que vai de 0 até o número de linhas que o usuário digitou, menos um. E o for C, que é o número de colunas, que vai de 0 até n coluna menos um. Entre o L e o C, eu coloco uma lista vazia, que é chamada soma. E eu vou utilizar essa soma para somar os números da minha matriz. Na linha 91, eu estou fazendo soma.append, que no caso eu estou acrescentando cada elemento da matriz. Então, eu tenho a matriz 1, que está com o índice LC, e a matriz 2 também com LC. E por que eu estou colocando esses índices? Justamente que é para pegar cada índice das duas matrizes e somá-los, para que não haja um problema de tipo pegar um índice diferente do outro. Quando eu faço as operações de soma com todos os elementos, ele sai da repetição e vai para a matriz soma.append soma. O que quer dizer isso? Ele está pegando tudo que está da soma, tudo que está na lista soma, e estou acrescentando na minha lista matriz, que é onde eu vou exibir na tela a soma das minhas matrizes. Então, eu estou colocando embaixo matriz soma e exibo essa lista. Tem agora a subtrair matrizes. A subtração de matrizes, ela é basicamente igual à da soma, só que a gente tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira é com a diferença entre a soma e a subtração é apenas o sinal, e quando a gente for fazer operações com subtração, a gente tem que prestar atenção nos sinais dos números, porque pode haver número negativo na minha matriz, e quando eu for fazer essa operação, tem que prestar atenção na regra de sinais. Então, eu estou fazendo a mesma coisa, criando os laços de repetição, e entre os laços de repetição, estou colocando a lista subtração, que é uma lista vazia, e estou acrescentando a matriz 1 menos a minha matriz 2. Então, eu vou pegar cada índice de cada matriz e vou fazer a subtração entre eles. Quando eu fizer a subtração entre essas duas matrizes, ele vai colocar na matriz subtração, onde eu vou acrescentar todos os valores que eu coloquei na lista de subtração. E após isso, ele vai exibir na tela. Agora a gente vai mostrar funcionando. A opção de somar matriz é a opção 2. Então eu vou digitar a opção 2. Vou colocar qualquer ordem novamente. Duas linhas, duas colunas. E aqui também vai pedir na matriz 2. Se eu, no caso, colocar diferente, o que acontece? Ele aparece impossível. Isso aqui a gente não explicou, mas basicamente, se for formada ambas as matrizes de ordem diferente, é exibido na tela essa seguinte mensagem. Por quê? Porque automaticamente identifica que ambas as matrizes não possuem a mesma ordem. Sendo assim, é impossível realizar a soma entre ambas. Então, eu vou colocar aqui novamente para que eu possa prosseguir. Vou digitar a mesma opção. E agora eu vou colocar a mesma ordem para as duas matrizes. Ele vai pedir os elementos da matriz 1. Vou colocar qualquer valor novamente. E agora da matriz B. Ao final, ele mostra na tela os valores de ambas as matrizes. E ele mostra a soma das duas. Então, basicamente, ele pegou cada elemento, linha, coluna, que era igual, e somou. Então, ó, 1 foi igual a 1, ele somou, deu 2. O 2, ele somou com o 2 da matriz B, deu 4. O 3 com 3 deu 6, e o 4 com 4 deu 8. Certo? Agora a gente vai prosseguir com a multiplicação entre matrizes. Bom, a multiplicação entre matrizes é diferente do que a gente viu na soma e subtração. Primeira coisa, ambas as matrizes não precisam ter a mesma ordem. Apenas uma condição ou mesmo uma regra geral que a gente chama. No caso, a primeira matriz deve ter o mesmo número de colunas e número de linhas da segunda matriz.
Então, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, para que a gente consiga estabelecer a multiplicação entre ambas. Então, aqui a gente representou duas matrizes. Aqui a gente tem a matriz de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas, e outra matriz de ordem 2 por 3. O número de colunas da primeira matriz, que são duas, certo? É igual ao número de linhas da segunda matriz, no caso a matriz B, que também é duas linhas. E como que vai funcionar a multiplicação das matrizes? Basicamente, a gente vai pegar cada elemento que faz parte das linhas da primeira matriz e vai multiplicar com cada elemento, seguindo a sua ordem, das colunas que faz parte da segunda matriz. Fazendo isso, ele vai pegar cada elemento, multiplicar e somar com o posterior. Vou dar um exemplo, ele vai multiplicar o 2 com 1 e vai somar o 3 com 2, como a gente colocou aqui, certo? Com 3 vezes 2, exatamente. Ao final disso, a matriz que vai receber os valores vai ser a matriz C ou mesmo a terceira matriz, tá? Que vai receber os resultados do produto entre ambas as matrizes. Aqui a gente colocou também a multiplicação de um número real por uma matriz. E como que funciona? É de forma bem simples isso aqui. Basicamente, a gente escolhe qualquer número real. Não precisa a matriz conter uma ordem específica. Basicamente, o que a gente vai fazer é multiplicar cada elemento, linha, coluna, pelo respectivo elemento, ou melhor, o valor escolhido, certo? A gente não colocou aqui também, no caso da divisão de um número real, mas a gente colocou lá no programa, que segue basicamente a mesma regra. Cada elemento, linha, coluna, vai ser multiplicado e dividido com o número específico. Agora eu vou lá para a parte do Python, em que eu coloquei aqui a multiplicação entre matrizes. Vou só localizar. Achei. Aqui ele está recebendo 4 parâmetros. Então, de acordo com o número de linhas, colunas da primeira matriz e colunas da segunda matriz, juntamente com a variável resultado que a gente colocou aqui, vai ser exibido toda essa estrutura, certo? O programa vai ser responsável por fazer essa estrutura, criar essa estrutura e reagir de acordo com em linha e em coluna. Basicamente, esse IDEA se divide em duas partes. A parte que vai receber, que vai ser responsável, na verdade, pela criação da matriz de multiplicação e que vai receber cada elemento resultante da operação, certo? Então, a gente utilizou a mesma estrutura que a gente viu lá em cima de criar matrizes, em que basicamente ele vai pegar a matriz, ou melhor, a variável linha 2 e adicionar o zero a essa estrutura, que é no caso uma linha vazia, uma lista vazia. De acordo com o número de linhas e colunas, vão ser criadas essa estrutura, que vai receber cada elemento. E aqui vem a segunda parte, que é a parte responsável por realizar a operação. A gente colocou 3 for, reagindo esses dois ao primeiro número de linhas, no caso da primeira matriz, e a gente colocou isso para que a gente conseguisse realizar a multiplicação, certo? Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar o resultado, no caso é a matriz, a variável resultado, que está sendo indicada pelos índices L e C, que se referem a essas matrizes de repetição, ou melhor, essas variáveis de matriz de repetição, e vai somar com uma espécie de contador. Como o result, aqui a gente está recebendo apenas listas vazias, ele vai somar basicamente com cada valor que faz parte da matriz 1 e matriz 2, no caso da multiplicação. Outra coisa também é que ele não vai somar aleatoriamente. Ele vai estabelecer primeiro essa ordem, que é a de multiplicação. Feita a multiplicação de cada elemento, ele vai somar, no caso, com o zero, que faz parte, que a gente colocou aqui o zero, que não vai alterar em nenhum valor. Ao final dessa operação, ele vai adicionar todos os valores à matriz multi, que é a matriz que a gente declarou como uma matriz que vai receber novamente apenas uma lista vazia,
que vai acolher cada resultado. Ao final, a gente colocou outra estrutura para exibir na tela e basicamente a parte de exibir cada elemento. Esse for aqui é diferente dos outros, como a gente tinha visto de exibir a matriz. A gente viu que fazendo daquela forma que a gente fez anteriormente estava dando um erro. E a maneira como que conseguimos, para que conseguíssemos resolver esse problema, a gente fez da seguinte maneira. Para cada valor que faz parte da matriz multi, que está recebendo esses valores, que faz parte de result, ou seja, praticamente todos os resultados que estão sendo estabelecidos aqui no result, que está sendo acrescentado à matriz multi, vai ser exibido na tela. Ou seja, para cada valor de matriz multi que faz parte, a result vai ser exibido na tela. Certo? E aqui eu vou mostrar o programa funcionando. A opção de a multiplicação entre matrizes é a opção 7. É aqui ele vai pedir a quantidade de linhas da matriz 1 ou a matriz A. Eu vou digitar novamente qualquer ordem. E a quantidade de linhas da matriz 2. Se eu digitar novamente errado, basicamente só tem que ter o mesmo número de linhas, na verdade, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se for errado, ele exibe a seguinte mensagem: impossível. Novamente, como a gente tinha visto da outra forma. Então, agora eu vou colocar da maneira correta. Aqui ele vai pedir novamente os valores. E ele exibe na tela novamente a mesma matriz, a matriz A e a matriz B, e a matriz de multiplicação, em que ele fez basicamente o seguinte: pegou cada linha, faz parte da primeira matriz, e multiplicou por cada coluna. Na verdade, os elementos que foram multiplicados. O resultado dessa multiplicação deu 7, ou deu essa matriz de multiplicação, certo? E agora explicando a multiplicação por um número real. De maneira bem simples, a gente criou uma estrutura bem simplificada, em que ele vai, de acordo com o número de linhas e colunas, ele vai criar uma matriz que vai acolher cada resultado. E o que a gente fez foi o seguinte: a matriz, a variável multiplicação n, vai ser acrescentada com o resultado da multiplicação dos elementos representados seus índices e o número. Assim, ao final de cada repetição, a matriz multiplicação n, que é a variável global que a gente colocou, representou lá na parte do programa, que já já eu vou mostrar, ela vai receber, vai ser acrescentado cada valor que foi resultado dessa operação. Ao final, ele exibe na tela a mesma estrutura de for para cada linha e coluna, e é exibido na tela, como a gente mostrou, a matriz de multiplicação. A matriz de multiplicação n, que é a variável que está sendo global, ela está aqui, certo? E como eu disse, para que ela receba os valores que não afetem de nenhuma forma os déficits, a gente tem que declarar como uma variável global. Dando prosseguimento ao programa. Agora a gente tem um outro tipo de matriz, que é a matriz ortogonal, que ela é mais usada para cálculos de nível superior, e a condição dela é basicamente a seguinte: se um produto de uma matriz quadrada e a sua matriz inversa resultar em uma matriz identidade, essa matriz é ortogonal. E o que é uma matriz inversa? Uma matriz inversa é quando eu tenho uma matriz A e ela vai ser dita inversa se existir uma matriz quadrada No cujo caso, produto de matriz resulte em uma matriz de identidade. Então, só essa corrigindo, matriz Jefferson. quadrada será a matriz de identidade. Eita, desculpa. A matriz inversa, em que, quando eu fizer a Essa aqui é a matriz multiplicação entre a transposta. matriz. Essa daqui é a matriz transposta. Acho que tu confundiu. Ah, ok, Pode desculpa. continuar. É quando eu fizer a multiplicação entre uma matriz normal e uma matriz transposta. Se ela resultar em uma matriz de identidade, então
ela é ortogonal. E a gente colocou ela no programa. Exatamente. Aqui. Ok. Aí a gente criou os laços de repetição, que é para criar a matriz 1. E a gente está colocando linha 1 igual uma lista vazia, que está recebendo zero, né? E a gente cria de novo uma outra matriz. Nessa matriz está sendo armazenada uma matriz identidade, que é a matriz em que a gente vai fazer a condição no final do programa, que é para a gente saber se o resultado entre a matriz normal e a matriz transposta resultou em uma matriz identidade. Então, nesse outro for, a gente está estabelecendo uma condição para determinar os elementos da matriz identidade. Como a gente sabe, os elementos da matriz identidade tem que ter na diagonal principal 1 e o restante 0. Então, a gente faz, dentro das repetições, a condição. Se o i for igual ao j, no caso, se o índice i for igual ao índice j, nesse elemento eu coloco o valor 1. Se essa condição não for estabelecida, vai ser adicionada o valor 0. Depois disso, eu estou criando a estrutura da matriz 2, que é onde eu vou fazer a multiplicação para que mostre realmente a estrutura da matriz identidade. E no caso da matriz normal, no caso. E nessa outra repetição, eu estou criando a estrutura da lista que vai calcular o valor da matriz identidade. Então, é basicamente igual à anterior, né? Colocando só as variáveis diferentes. E nesse outro for, eu estou pedindo para digitar os valores de I e J, que é da matriz normal que eu estou utilizando, e eu estou utilizando a função round, que eu estou, por acaso, quando eu estiver colocando valores com ponto flutuante, no caso, valores decimais, ele vai aproximar esse valor para o maior número inteiro possível. Então, digamos que eu digite 0,86. O valor próximo que seja inteiro é 1. Então, ele está colocando, ele vai, ao invés de colocar 0,86, ele coloca 1. Se eu digitar 0,5, o valor mais próximo que o programa entende é 0. Então, ao invés de ele escrever 0,5, ele escreve 0. E agora eu estou exibindo a matriz A e a matriz transposta. A matriz A, a gente estabelece as duas repetições, I e J, e coloca a matriz ela normal. E depois eu mostro a matriz transposta, que é só inverter a ordem das variáveis. Se era I e J, agora vai ser J e I. E eu mostro a matriz transposta. E agora eu faço a multiplicação entre as matrizes, que é para adicionar os resultados da multi à matriz 2. Então eu faço a multiplicação entre matrizes normal, como o Wellington já tinha explicado, e o outro for a gente está criando para criar definitivamente a matriz de identidade. Então, como a gente está fazendo isso? Cria os três for, que é I, J e K, e entre I e J a gente coloca uma lista vazia chamada identidade, que é justamente onde a gente vai colocar os valores da matriz identidade. Então, a gente faz a multiplicação entre matrizes, a gente está multiplicando a matriz 3, porque é onde a gente colocou os valores 1 e 0, e no final a gente mostra o valor da multiplicação da matriz 2, que foi a matriz em que o usuário digitou os números, em que eu coloco for matriz 2 em R, né, tudo que tiver em R da matriz 2 ele mostra na tela, e depois eu faço um print dizendo da seguinte forma: para a matriz ser identidade, ela deve seguir essa dimensão. Então, ele vai mostrar no meu programa qual é a dimensão da minha matriz de identidade, que a gente sabe que é a diagonal principal valendo 1 e o restante valendo 0. Então, é só uma forma de especificar para o usuário qual é a estrutura da minha matriz de identidade. E agora eu faço a condição. Se os valores que resultaram na minha matriz 2 forem iguais à da minha matriz de identidade, a gente diz que a matriz 2 é uma matriz ortogonal, porque o valor que resultou dela
é igual aos valores que resultaram da matriz de identidade, que no caso é a diagonal valendo 1 e o restante valendo 0. Caso essa condição não seja atendida, ele diz que a matriz ela não é ortogonal. E a gente vai fazer o exemplo utilizando os números que está no slide. Uhum. Eu só quero, Gerson, tu realize a divisão de raiz de 3 por 2, que eu coloquei aqui. Aqui a gente Dá especifica os elementos. 0,86 aproximadamente. Certo. Já já tu me diz. A opção da matriz ortogonal é a opção 9. Eu vou digitar qualquer, qualquer valor novamente. Aqui ele vai pedir novamente os elementos. E aqui ele vai mostrar a matriz A novamente. Vai mostrar seu transposto, em que o número de linhas virou as colunas, o número de colunas, certo? E aqui vai mostrar também a matriz multiplicação, certo? A multiplicação, na verdade, entre os resultados. E aí ele vai testar. Ele compara, na verdade. Se essa matriz for igual a essa, então essa matriz é ortogonal. Como o resultado é diferente dos que estão apresentados aqui, ele aparece a seguinte mensagem: o resultado não é uma matriz de identidade. Portanto, a matriz A não é ortogonal. Agora eu vou fazer o teste com os elementos que eu coloquei no slide. A ordem 2 por 2. Deixa eu colocar qualquer valor porque eu repeti novamente. Pronto. O primeiro valor é 0,5, certo? Isso. O segundo valor é 0,86. certo. O terceiro valor é menos 0,86. E o quarto valor é 0,5. Aí ele mostra novamente a matriz a transposta de A, e aqui ele mostra novamente a multiplicação, no caso a matriz que recebe os resultados, e ele compara. Perceba que agora está igual. O que ele faz? O resultado, ele exibe na tela, o resultado é a matriz de identidade. Portanto, a matriz A é ortogonal, ou seja, a multiplicação dessas duas matrizes resultou no diagonal principal, em que ambos os elementos são igual a 1. Então, por isso é uma matriz ortogonal. Dando prosseguimento, aqui a gente vem para a parte dos determinantes. Tem outras partes, outros tipos de matrizes, como por exemplo a matriz inversa, mas a gente não conseguiu estabelecer uma estrutura que fosse capaz de realizar a multiplicação, a operação de inverter uma matriz. Porque, basicamente, quando a gente utilizou no Python um sistema formado por letras, que a gente teria que usar para identificar cada elemento, e multiplicando com números daria um erro. Por quê? Um número não pode ser associado com uma letra. No caso de Python, ele reage da seguinte forma. Por isso, a gente não conseguiu realizar a matriz inversa, certo? Então, basicamente, o que é um determinante e ordem de um determinante? De forma bem simples, a gente diz que um determinante nada mais é que um número real associado a uma matriz de ordem quadrada. Por que de ordem quadrada? Porque para que a gente consiga calcular o seu determinante, precisa a matriz ser quadrada, certo? Se não for, não é possível estabelecer um determinante, certo? Aqui a gente representou uma matriz de ordem 2 por 2, e que o determinante é o quê? É a multiplicação da diagonal principal pela diferença da multiplicação da diagonal secundária. Isso aqui já é a regra de Sarri, e já já Jefferson vai explicar, mas ela funciona dessa, basicamente multiplicando, fazendo a diferença, e no caso a soma, no caso difere as diagonais, que já já Jefferson vai explicar. Aqui a gente tem uma matriz de ordem 2 por 2, e a ordem de um determinante é a mesma da matriz. Por quê? Porque o determinante, como eu disse, é um número real que está associado à matriz. Sendo assim,
A mesma ordem que faz parte de uma matriz é a mesma do determinante. E ele pode ser representado de diferentes formas. Apenas o det A, como eu coloquei aqui. O D maiúsculo, no caso esse L está sendo colocado embaixo, espécie de índice mesmo. E o A representado por barras. Outra coisa também que é diferente, que a gente viu lá no caso das matrizes, que elas são representadas por quê? Por parênteses ou colchetes. No caso de um determinante, quando a gente quiser representar os elementos, a gente utiliza barras paralelas, que é a representação determinante. Certo? Agora é com tu, Jéssica. Agora a gente faz o cálculo das determinantes. A gente colocou aqui 3 tipos de determinantes e como se faz o cálculo dela, que foi a de ordem 1, 2 e 3. Para a gente calcular a determinante de ordem 1, basicamente qualquer determinante que possui a ordem 1 vai ser a própria matriz. Então, eu tenho a matriz A, que é de quadrada de ordem 1, que vale 2. E o determinante dela vai ser a própria matriz, que no caso é 2. Na matriz quadrada de ordem 2, a gente faz a diferença entre os produtos da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, a gente coloca det de A igual ao elemento que está situado no A11, vezes o elemento situado no A22, menos o valor situado no elemento A121, vezes o elemento que está situado no A12. E para matrizes quadradas de ordem 3, a gente faz a regra de Sarros. Como é que a gente descobre esse determinante? A gente repete as duas primeiras colunas da matriz. Então, a gente tem uma matriz A, que tem as duas colunas, 1, 2 e 3, e 3, 7 e 6. A gente repete elas do lado e a gente vai traçando diagonais inteiras, vamos dizer assim, que possuem 3 valores. E a gente vai somar o produto partindo da diagonal principal. Então, essa diagonal que está em laranja, ela está começando, fazendo a diagonal, e vai até o último. Depois disso, eu faço uma subtração dos produtos partindo da diagonal secundária. Então, eu pego a diagonal secundária e faço diagonais. E, a partir disso, eu faço a operação. Agora tem a parte no programa, em que a gente, no caso, se o usuário quiser realizar o determinante, vai ser exibida a seguinte mensagem aqui na tela. Primeiro, tem a opção de determinante de ordem 1, tem ali determinante de ordem 2, de matriz de ordem 2 e apenas também de determinante de ordem 3. A gente sabe que tem de mais ordens, porém a gente só conseguiu fazer uma estrutura que realiza essas operações, no caso até de ordem 3, determinante. Então, se o usuário quiser a opção 1, vai ser adicionado o quê? Para N1, N linha e N coluna valendo 1. E aqui vai ser criado novamente a mesma estrutura. Só o que varia o def é o determinante de ordem 1. Tá? A gente colocou esses valores, porque justamente se for de 1, o número de linhas e colunas é 1. Se for de 2, o número de linhas e colunas só pode ser 2. E assim também por 3. Certo? E aqui Gerson vai explicar como que funciona cada def de determinante. Nesse primeiro def, o def determinante de ordem 2, a gente está criando 2 laços de repetição, que é de linha e coluna, e a gente coloca a variável det2, que ela vai ser igual a exatamente o que eu tinha falado. Vou pegar o produto da minha diagonal principal. E como é que a gente sabe que é a diagonal principal? Porque eu tenho os índices são iguais, né? O índice 0 e 0 e 1 e 1. Quando eu tenho essa condição, então é porque esses elementos fazem parte da minha diagonal principal. E menos o valor do produto da minha diagonal secundária. Aqui eu estou colocando os índices 0 e 1 e 1 e 0, ok? Que são os elementos da minha diagonal secundária. Quando ele fizer esse cálculo, ele coloca na tela o valor do meu determinante. No determinante de ordem 3, eu faço a mesma repetição de linha e coluna e eu aplico a regra de Sarros. Eu coloco det3 igual a. Aí eu vou criar o produto da minha diagonal principal, que é matriz 0, 0, 1, 1 e 2, 2.
e vou somando com as diagonais que estão partindo dessa diagonal principal, que são 0, 1, 1, 2 e 2 e 0, mais matriz 1, que está nos índices 0, 2, índices 1 e 0, e índice 2 e 1. A partir disso, eu faço menos, que eu vou subtrair com os elementos da minha diagonal secundária e vou partindo a partir dessa diagonal. Então, eu tenho matriz e os índices 0 e 1, 1 e 0, 2 e 2, 0, 0, 1, 2, 2 e 1, isso fazendo a operação de menos agora, e 0, 2, 1, 1 e 2 e 0. Quando ele fizer essas operações de multiplicação, eu faço as operações de soma e subtração. E depois eu mostro na tela o valor do meu determinante. E no determinante de ordem 1, eu apenas crio a repetição e coloco que det de 1, no caso determinante de ordem 1, é igual à própria matriz. Como a matriz ela só tem apenas a dimensão 0, 0, que no caso matematicamente seria o A11, aqui no programa a gente coloca 0, 0. E ele mostra na tela o valor do determinante. Pronto, agora eu vou mostrar novamente ele funcionando. A opção de calcular o determinante é a opção 8. Aí aqui vai ser exibido na tela aquele mesmo menu de opções. Eu vou digitar, no caso, todos para testar. Colocar primeiro o 1 e vai pedir o único elemento que faz parte, né? Colocar o 2. E o que ele vai exibir na tela? O valor determinante é 2. Porque, como o Gerson havia explicado, é apenas o único valor dessa matriz. No caso, isso para uma matriz de ordem 1. Agora, de matriz de ordem 2, vou digitar os valores, vou colocar novamente os valores aleatórios. Aqui ele deu esse erro, porque basicamente eu fiz a primeira vez, mas se eu testar novamente, ele não aparece o mesmo erro. É uma questão que a gente não conseguiu resolver, mas que acontece algumas vezes. Aí, ele exibe na tela o valor determinante. O valor determinante é menos 2. Por quê? 3 vezes 6 é 12, ou 18. Menos 5 vezes 4, que é 20. No caso, 18 menos 20 é o quê? Menos 2. Então, o valor determinante é menos 2. Agora, para a matriz de ordem 3. Vou colocar novamente qualquer valor. Ele deu novamente o mesmo erro, mas é só repetir novamente. E esse foi o resultado. Ele somou, no caso, ele realizou o produto das matrizes das diagonais principais pela diferença ou soma das diagonais secundárias. E o valor foi igual a zero. Certo? E aqui a gente termina o programa, porque a gente não conseguiu também. A gente sabe que tem matriz de como calcular o determinante de ordem 4, porém a gente teria que calcular o cofator, que no caso é um número real, que a gente tem que eliminar o número, no caso a linha e a coluna que o elemento faz parte, e a gente não conseguiu passar isso para Python, certo? É isso. Tá certo, gente. Muito parabéns aí, velho. Assim, um trabalho, realmente, eu tô vendo que o programa ficou bem grande, um trabalho bem detalhado aí. Estou muito orgulhoso aí da atividade de vocês. Eu vou só parar de gravar aqui. Minha internet chegou a cair, eu não sei se vai ter problema a questão da gravação, mas eu vou só parar de gravar aqui para a gente conversar mais um pouco e a gente finalizar esse seminário, tá, gente?